Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão por imagens pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, os nossos perfis todos no ar, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Sempre lembrando da reapresentação às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, Dois Córregos e outras 20 cidades da região. E olha, gente, pela próxima hora, vocês aí, a gente quer todo mundo curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais. Eu sou Mauro Friesman. Hoje é quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, uma quarta-feira diferente, aqui entre o Natal e o Ano Novo, e os assuntos relacionados com a saúde, com o bem-estar e o comportamento presentes aqui nessa entrevista que a gente vai fazer hoje com o Dr. Aônio Genículo Vieira, nosso convidado, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implante, sempre com a gente, sempre colaborando, o ano inteiro aqui com a gente, e nesse momento aqui, né, já quase de virada para 2024, também trazendo muita informação para você, para a nossa audiência. Tudo bem, doutor Aônio? Seja bem-vindo. Tudo bem, Mauro? Toda a produção do programa Gente que Fala. Queria agradecer a oportunidade que vocês me propiciaram nesse ano de 2023, de eu poder estar com vocês e gratidão, muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Eu fico muito feliz em participar do programa Gente que Fala, porque também aprendo muito. E os colaboradores, o pessoal que faz o programa de saúde, sempre trazendo informações muito úteis para a gente no nosso dia a dia, né? E é muito bacana e muito gratificante para mim, em todos os sentidos, e principalmente esse do aprendizado, que eu aprendo muito com vocês. E esse aqui é o nosso último encontro em 2023, certamente. Então fica aquele desejo, né, doutora Aônio, que esse aprendizado que você falou, né, com todos os especialistas, sempre aqui às quartas-feiras, prossiga em 2024 e com a sua presença aqui, sempre colaborando com a gente. Muito obrigado por essa parceria e de ajudar aqui na formação de opinião do nosso público e levar informação também para o nosso público. Muito obrigado. Vamos então ao nosso primeiro assunto de hoje. Vamos falar de reabilitação oral, né? É um conjunto de técnicas odontológicas usadas com o objetivo de restabelecer tanto a harmonia estética quanto a parte funcional e a saúde bucal. Com o acompanhamento do dentista, desde o diagnóstico até a cirurgia, o objetivo principal da reabilitação oral é melhorar a aparência da boca, mas os benefícios vão além, muito além, porque ajudam a resolver problemas de mastigação e logo também até a digestão dos alimentos, né? Vamos esclarecer esse conceito, já tratamos por diversas vezes aqui a respeito, né, doutora Aônio, mas a audiência vai mudando, é rotativa. O que é exatamente a reabilitação oral? Para que ela serve? A gente, a reabilitação oral, ela é destinada, o objetivo é devolver para o paciente a parte funcional, que seria a mastigação, a fonética também, e a parte de estética, devolver para o paciente a autoestima dele. Então, a nossa preocupação sempre é devolver essa parte, porque a digestão começa pela boca, pela mastigação, aquela engrenagem dos dentes. E a reabilitação oral, ela completa todas as especialidades. Ela está incluída todas as especialidades na reabilitação oral. Então, eu pego um caso de uma paciente que perdeu a dimensão vertical da face. Então, tem que ser feito um planejamento bem elaborado para a gente poder devolver para essa pessoa essa mastigação, esse sorriso. Eu tenho um caso de uma paciente até que não é aqui de São Paulo, é do Tocantins, e ela me procurou na década de 2000 porque ela queria ser apresentadora de programa de televisão, de rádio, e ela não tinha o sorriso dela. Mas a hora que eu olhei
fiz o exame clínico dela, a anamnese, dentro da anamnese, que a gente pergunta, o que que você quer de mim? Ela fala, eu quero ser apresentadora de programa de televisão. Então, eu quero ter um sorriso bonito, a preocupação dela era esse. Mas para a gente devolver esse sorriso bonito para essa paciente, eu tive que fazer uma avaliação, um estudo que a gente faz, que eu faço com modelos de estudo, uma tomografia computadorizada de toda a boca para ver a parte óssea dessa pessoa, se ela tem tecido ósseo para realizar implantes. Nesse modelo de estudo que eu faço, eu vou estudar e fazer esse planejamento para devolver para ela esse sorriso. E esse plano de tratamento dessa paciente compreendeu desde enxerto ósseo, ortodontia, periodontia, endodontia, que são tratamentos de canais, para a última parte nós chegarmos nos implantes, a penúltima. E depois dos implantes, partir para a parte de reabilitação estética, com facetas, com coroa, com próteses fixas. Então, essa reabilitação dessa paciente não é feito em um momento, de um mês, de um mês para o outro, em dias, é feito em anos, porque um tratamento ortodôntico compreende, às vezes, 6 meses, 1 ano, até 2 anos esse tratamento ortodôntico. E a gente não pode colocar um implante antes de fazer o tratamento ortodôntico. Então, tem que ser muito bem elaborado, muito bem estudado o caso, para a paciente, no final do tratamento, se olhar no espelho, que sempre que eu pergunto para meus pacientes, você gostou? A paciente olha e fala, eu amei, doutora Aônio Vieira. Então, isso é a minha gratificação, é devolver para esse paciente esse sorriso, que na verdade ela me procurou por causa do sorriso, mas eu não só objetivei na devolução do sorriso dela. Eu objetivei na parte funcional dela e o sorriso vem depois. E a cereja do bolo é devolver a parte estética para o paciente no final do tratamento, né? E não está certo dizer que este problema de desgaste, por exemplo, e que tem a necessidade da reabilitação por causa do desgaste, seja um problema dos mais velhos, porque os mais novos também têm desgastes, né? Não é porque a pessoa é mais velha que Também. ela tem um desgaste maior por ter mais tempo de vida. Não é bem isso. Não, essa perda da dimensão vertical, às vezes é perda de dente, que a pessoa perde, vai extraindo os dentes, e aí entra em colapso todo o sistema. Então, a preocupação, a gente tem que ficar preocupado desde criança com os dentes decíduos, a dentição decídua, porque esse dente, aqui é uma boquinha de criança, então a gente percebe aqui, ó, a imagem, não sei se está nítida ou não, o germe dental do dente permanente, ele é nutrido com a célula-tronco do dente decíduo. Então, eu vejo, às vezes, os pais, quando levam crianças e o dente está cariado, eu falo, ó, a gente precisa tratar desse dentinho. Vai cair, depois a gente pega e tudo bem, deixa cair o dente. Quando os pais pensam assim, o colapso já começa ali. E a partir do momento que você extrai um dente descido, um dente de leite da boca dessa criança, aqueles dentes laterais, eles vão migrar para aquele espaço perdido e às vezes não vai ter espaço para aquele dente permanente erupcionar e nascer, né? Aí começa todo o colapso. Então, a preocupação tem que ser cuidar desde criancinha, a pessoa não deixar perder os dentes, né? Os dentes de leite, que são importantes para a nutrição dos dentes permanentes. Então, tem que ser focado nisso. E as pessoas, às vezes, negligenciam essa parte, né? Nossa conversa hoje aqui no programa Gente que Fala com o cirurgião dentista, doutor Aônio Vieira, especialista em prótese dental e implante. Quarta-feira por aqui é sempre esse caminho aqui, o nosso desfile aqui dos assuntos relacionados com a saúde, com o bem-estar e com o comportamento, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão à noite,
às 10 horas, pela Rádio Cultura AM 990, em Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Vamos passar para o próximo tema aqui com o doutor Aônio. Você que está acompanhando a gente, vou te perguntar o seguinte: quando você escova os dentes, você percebe que a sua gengiva sangra? Olha, esse problema pode ser um indicativo de que a sua saúde bucal não anda bem, e isso pode estar relacionado, pode ter causa ligada ao periodonto, ao conjunto de tecidos que estão ao redor do dente, que são responsáveis pela sua fixação. Muita gente não se preocupa com esse problema, mas a doença periodontal pode afetar, por exemplo, o controle do diabetes, pode ter relação com Alzheimer e pode até causar AVC e infarto. Não é isso, doutora Aônio? Primeiro sinal de sangramento, tem que procurar o dentista. Tem que procurar o dentista, e o pessoal também negligencia isso, Mauro, é impressionante. Eu trouxe até mais um modelinho aqui, ó. Você olhando esse modelinho aqui, ó, às vezes a pessoa se olhando no espelho, parece que está tudo direitinho, né? Mas se a gente puxar aqui, olha, se a pessoa tem uma boa higiene entre aspas, né? Mas escova os dentes, usa fio dental, a pessoa não percebe que embaixo da gengiva há a formação do tártaro. A gente percebe aqui, ilustrando esse macro modelo aqui, o tártaro subgengival. Esse tártaro aqui, que é uma mistura de sais minerais da saliva com bactérias presentes na boca, eles vão formar uma inflamação e, às vezes, uma infecção que vai fazer com que esse tecido ósseo também inflame aqui. Então, qual que é o tratamento do tártaro? É nós fazermos a limpeza, eliminar esse tártaro, essa mistura, esse cálculo, com ultrassom ou e-cureta. E quando nós fazemos isso, a gente percebe que o tártaro foi embora, mas o tecido ósseo, o nível de tecido ósseo, ele está mais baixo que o dente vizinho. E esse processo é um processo que vai de 6 em 6 meses. Ele, assim, a gente faz a limpeza, o paciente não escova ou escova direito, mas ele não consegue limpar embaixo da gengiva. Por isso, a necessidade de ir no cirurgião dentista para ele poder fazer a limpeza embaixo da gengiva, porque a escova não chega ali. E esse processo vai, se a pessoa não cuida, até chegar a hora que a pessoa perdeu todo o tecido de sustentação do dente, que é o famoso periodonto, que inclui a parte óssea e a parte gengival com as fibras. Aí o dente fica mole e cai da boca. Fora isso, embaixo dessa gengiva, a secreção de pus, de bactérias, a pessoa engole aquilo. Uma das vias dessa bactéria chegar na corrente sanguínea é pela deglutição e também pela própria gengiva. E essas bactérias acabam formando ateromas nos vasos sanguíneos, nas artérias, que podem causar o AVC, podem causar um infarto do miocárdio, porque a artéria vai entupindo. 35% dos AVCs e dos infartos do miocárdio são causados pela bactéria da doença periodontal, pelas bactérias da boca. Então, a pessoa pode ter um colesterol baixinho, triglicérides baixo, mas tem infecção generalizada na boca, ou tem problema periodontopatia, que é a doença no periodonto, né? E tem que procurar o dentista, porque é impressionante. Eu vejo pacientes que têm uma boa higiene bucal, escova direitinho, e quando eles retornam no meu consultório, e eu levo lá a curetinha para fazer essa raspagem subgengival, sempre vem bactéria. Por isso a importância de ir de 6 em 6 meses, procurar o profissional para ele poder fazer a avaliação. Porque às vezes a pessoa se olha no espelho, se ela tem uma boa higiene, usa fio dental, usa escova corretamente, após todas as refeições principais, acaba formando ainda o cálculo subgengival. Não tem jeito. Porque fica aquelas bolsas periodontais, né? E a pessoa não consegue ter acesso a elas para fazer a limpeza.
e só no dentista se consegue isso. Você explicou bem, doutor Aônio, a causa do tártaro, que é essa mistura, né, dos sais minerais com as bactérias, e aí forma essa crosta, né, que fica ali subgengival e que a pessoa não vê. Por que que tem pacientes que desenvolvem mais tártaro e outros menos? Mais sais minerais produzidos, mais bactérias acumuladas, qual que é o fiel da balança? O grande problema tem pacientes, nós temos as parótidas, que são as glândulas salivares, a sublingual, submandibular. Nós temos três glândulas, três tipos de glândulas salivares, né? Essas glândulas têm pessoas que o sangue passa por elas para ela tirar a água para poder formar saliva. Então, tem pessoas que não filtram direito essa água. O filtro é defeituoso. Então, joga os sais minerais do sangue, acaba caindo na saliva. E esses sais minerais é que vão formar o tártaro. Então, a pessoa tem pessoas que têm propensão à formação de tártaro, como tem pessoas que têm propensão à formação de cálculo renal, de problema de vesícula, pedra na vesícula, cálculo na vesícula biliar. Então, é propensão da pessoa. Essas pessoas que têm propensão de tártaro, ela tem que ficar esperta e tem que ir no dentista e fazer uma excelente higiene bucal. Fora isso, existe o problema também da bactéria da doença periodontal, que também é um fator que contribui muito também para a perda óssea. E as pessoas que têm problema de teve contato com essa bactéria e tem a propensão de formação de cálculo, aí são pessoas que têm essa perda óssea muito agressiva e muito rápida. Então, tem pessoas que têm contato. Essa juventude, né, que tinha até um programa, fala, essa juventude é um espanto, né? Que o pessoal vai para a balada e vai beijar, beijo de língua, indiscriminado. Então, acontece esse contágio no beijo, da transmissão dessa bactéria da doença periodontal de uma pessoa para outra. E isso é importante. Por isso que é importante, eu sempre falo, olha, veja a boquinha que você vai beijar. Tem que tomar cuidado, porque você pode contrair essa doença periodontal. E eu vejo muito isso com o casal. Se um dos cônjuges tem doença periodontal, ele transmite essa bactéria para o outro cônjuge também. E ela passa do beijo, infelizmente. Então, a pessoa tem que tomar cuidado e tem que fazer tratamento. O casal, os dois parceiros, né, tem que passar sob tratamento periódicos de 6 em 6 meses, né, para controlar essa perda óssea. Qual que é a relação que já se sabe aí pelos estudos, doutor Aônio, disso tudo que a gente está falando, do tártaro com... Você explicou, né, em relação aos AVCs, aos infartos, porque engolindo, todas essas bactérias vão para as artérias, é a tal da endocardite, né? E agora, qual é a relação com o Alzheimer? O que os estudos já... Teve um estudo que foi feito que pegaram cadáveres, né, de pacientes que faleceram, foram a óbito e tiveram Alzheimer. Em todos os cadáveres, né, todas as necrópsias que fizeram nesse estudo, encontraram a bactéria da doença periodontal nos neurônios dessa pessoa, no cérebro dessas pessoas que faleceram, que tiveram Alzheimer. E esse trabalho foi feito em 2022, foi concluído esse estudo. Outro estudo também que mostra a parte da glicemia, que após feito o tratamento periodontal, a taxa de glicemia desses pacientes abaixaram. E essa doença periodontal também aumenta, é uma infecção, aumenta a glicemia, né? Problema da diabetes, né? Então, o controle é fundamental. A saúde começa pela boca. Ou Da, seja, as... dá para entender um caminho, então, quer dizer, uma taxa elevada de glicemia pode ter uma relação com problemas periodontais. Claro que a gente tem que levar em consideração a saúde geral da pessoa, se o pâncreas está produzindo insulina
para combater a alta da glicemia na corrente sanguínea, mas é um fator também importante, essa questão dos problemas com o tártaro para elevação da glicemia. Elevação da glicemia, a parte também no cérebro também, irrigação do cérebro, né? Porque a partir do momento que a pessoa tem ateromas nos vasos sanguíneos, nas artérias que irrigam o cérebro, também diminui a oxigenação do cérebro, né? Então é importantíssimo isso, a pessoa ter essa saúde, ter essa consciência de ter uma boa saúde bucal. Eu na minha clínica, eu sempre vejo para os meus pacientes, eu sempre marco um retorno semestral para eles, para justamente fazer essa avaliação, para eles terem uma boa saúde geral, não só uma saúde bucal, mas a saúde geral do organismo. Porque você tendo uma saúde boa na boca, diretamente você vai ter uma saúde também, vai ajudar na sua saúde geral também. Eliminar um fator de problema, que é a doença periodontal, as cáries, né? Ter a boa saúde e controlar as outras partes também aí com os médicos, né? Na parte de colesterol, de alimentação. Eu comecei nesse tópico aqui, doutora Ônio, perguntando aqui para a audiência, né, se você, quando escova os dentes, a gengiva sangra. Enfim, a gente acabou indo para toda essa explicação. Agora, não necessariamente um sangramento pode significar tudo isso. Às vezes um machucado, às vezes alguma coisa pontual ali e que aí, nesse caso, não exige grande preocupação, mas é preciso identificar o problema. Olha, normalmente, a gengiva, como é que a gente determina uma gengiva sadia? Uma gengiva rosa, uma gengiva com aspecto de casca de laranja perto dos dentes, que é a gengiva inserida. Então, ela tem um aspecto assim de casca de laranja e não sangramento. Quando acontece um machucado na gengiva, ela sangra, mas ela rapidamente, esse machucado, ele cicatriza na boca. E agora, quando a pessoa tem o problema de sangramento, quando passa um fio dental, colocou fio dental, sangrou, é porque a gengiva da pessoa está inflamada. E quando machuca, ela machuca, mas ela rapidamente, a regeneração é rápida. Coisa de 3, 4 dias, se a pessoa machucou, ela já cicatriza a gengiva, se a pessoa tem uma boa saúde bucal. Mas a partir do momento que há o sangramento, é o indício que a pessoa está com uma doença periodontal, com uma gengivite ou com uma periodontite. A gengivite ainda ela não afetou o tecido ósseo, ela está só a nível gengival. Quando ela começa a afetar o tecido ósseo, aí começa a dar o problema da periodontite, da perda óssea. É o tecido de sustentação do dente. E aí a pessoa precisa ficar bem esperta. E só o cirurgião dentista que vai fazer essa avaliação de quanto a pessoa perdeu. E quando o paciente chega no consultório, eu utilizo uma sonda periodontal milimetrada para ver se a pessoa tem perda óssea. Eu coloco entre a gengiva e o dente e a gente percebe até bolsa de 3 milímetros, 4 milímetros de perda óssea. Isso aí é a parte clínica, né? E a gente também avalia também se há uma perda óssea com imagens, com raio-x, com tomografia computadorizada, para a gente poder fazer essa avaliação. Muito bem, vamos trocar o nosso assunto aqui, doutora Ônio. Vamos falar sobre o seguinte, sobre a sua especialidade, né? São os implantes dentários, que são os suportes ou as estruturas posicionadas de forma cirúrgica no osso maxilar abaixo da gengiva. Tem alguma idade específica para se fazer o implante dentário ou é quando é necessário mesmo? Bem, a partir dos 21 anos, nós podemos fazer o implante dentário. Porque até os 21 anos ainda não teve o crescimento ósseo total do ser humano. Daí para frente, vai depender da saúde do paciente, da saúde da pessoa. Então, se a pessoa goza de uma boa saúde, ela pode fazer implantes até os 90, 95 anos, não importa.
não tem idade limite. O limite é o início da fase de poder se fazer o implante. Porque se você faz um implante para um jovem, os dentes eles ainda não chegaram no nível correto gengival de extrusão e crescimento ósseo. Aquele implante ele vai ficar muito submerso no osso, que os dentes vão, o tecido ósseo vai crescendo e o implante ficou lá embaixo. Então, a gente só faz implante a partir dos 21 anos. E daí a gente precisa avaliar o tecido ósseo. A pessoa tem vitamina D, a pessoa não tem osteoporose, osteoponia, a parte de glicemia também. Tudo isso a gente consegue fazer equalizar essa pessoa. Não é um fator que contraindique, mas é um fator limitante que a gente tem que devolver para essa pessoa a saúde para poder fazer a cirurgia do implante. Uma parte de tireoide também, hipotireoidismo. Nós temos que deixar o paciente em equilíbrio para poder receber esse implante. Agora, um grande problema também dos implantes, pessoas que fazem, é os fumantes. Que as pessoas que fumam, o tecido ósseo ele fica poroso. Então, a chance desses pacientes fumantes de perderem um implante é grande. Que não é que a pessoa vai fazer um implante, Mauro, e, eu fiz um implante, então não preciso mais me preocupar. Aí que a pessoa tem que se preocupar, porque o implante, ele é uma prótese de raiz. A pessoa perde a raiz do dente, aí nós colocamos um parafuso de titânio no osso dessa pessoa, a gente aguarda a cicatrização do tecido ósseo em volta desse implante, que é um parafuso de titânio, né? Então, a partir do momento que nós fazemos essa perfuração para colocar o implante, acontece uma perda óssea em volta desse parafuso de implante e uma neoformação óssea. Essa neoformação é mais ou menos um mês para frente. De um mês, vai depender da saúde geral desse paciente. Aí nós colocamos um componente protético, e em cima desse componente protético, nós colocamos a coroa, a raiz do dente. A raiz do dente, a coroa do dente, em cima do implante dentário, que seria a raiz. Então, essa é a reabilitação com implantes. Bom, tudo isso é um processo longo que exige preparo e que exige boas condições de saúde do paciente. São necessários exames aí. É uma coisa que a gente sempre fala por aqui para todo procedimento. Essa parece uma máxima, né? Não é uma questão de querer fazer, é poder fazer, né? É poder fazer. Outro medicamento que às vezes é receitado para os pacientes que é um medicamento que é utilizado oncológico, para uso oncológico, que são os alendronatos, os bifosfonados, que ele para o metabolismo ósseo. Então, esses pacientes que tomam esse medicamento, que deveria ser só para oncologia, ele para esse metabolismo ósseo e o paciente fica suscetível à formação de necrose óssea dentro da boca. Então, também, esse é um fator também limitante que a gente tem que, se o paciente faz uso dessa medicação para osteoporose, osteopenia, então é indicado a gente fazer exames até ver se esse medicamento diminuiu a taxa no sangue para nós podermos fazer o implante. Normalmente, a pacientes com osteopenia, osteoporose, eu procuro orientar os pacientes a fazer uso de vitamina D, tomar o sol, a vitamina D3, o sol, pelo menos 15 minutos por dia, alimentos com cálcio, queijos, laticínios, leite, e tomar magnésio e vitamina K2, que vai ajudar nessa formação óssea. Que nós temos no nosso organismo os osteoclastos que comem o osso e os osteoblastos que fabricam o osso.
Conforme nós vamos envelhecendo, os nossos osteoclastos vão trabalhar mais que os nossos osteoblastos. Então, a gente tem que ajudá-los, os osteoblastos, para fabricarem osso. E a gente ajuda como? Tomando sol, tomando vitamina D, alimentos com vitamina D, o magnésio, a vitamina K2, que vai levar esse cálcio do sangue para os ossos. Tem risco de rejeição um implante hoje em dia ou essa fase já passou? Então, a rejeição em si é muito difícil. Rejeição não existe, existe a não osseointegração, que às vezes pode acontecer por um problema da bactéria da doença periodontal entrar naquele nicho que foi feito o implante, um fator. Outro fator, o fumante. O fumante é um terror. Além de acabar com a saúde pulmonar da pessoa, de entupir vasos, ele acaba com o metabolismo ósseo da pessoa. Então, às vezes, o fumante também é complicado. Ele pode perder o implante também, devido a esse osso desse paciente estar muito poroso. É muito caro fazer um implante hoje em dia? Como é que está esse barateamento a partir da popularização, doutora Oni? Hoje, o custo de um implante dentário é igual ao custo de um tratamento de canal. Barateou muito. E nós temos também, no Brasil, empresas que têm tecnologia avançada de implantes. Hoje, os implantes, nós temos implantes nacionais aqui que são melhores que implantes importados. Hoje nós temos uma empresa que tem tecnologia israelense. Eles demoraram 11 anos estudando para colocar esse implante no mercado, e é um implante magnífico que é feito com o sistema aditivo. Então, ele não é feito no torno, o titânio. É feito numa impressora 3D com laser. Eles fabricam um implante nessa impressora 3D. Então, esses implantes assim são bem melhores até que os implantes suíços. E é um implante feito aqui, hoje em Jundiaí, numa empresa de Jundiaí. Nós temos também companhias também no Paraná, em Curitiba, aqui em São Paulo também, ótimas empresas nacionais que não devem nada hoje aos, aos implantes importados, que a taxa de importação também aumenta muito o custo desses implantes importados, que antigamente a gente não tinha essas empresas com essa qualidade que nós temos hoje no Brasil. Então, barateou bastante, barateou. Está bem acessível à população, né? Para a gente fechar esse tópico sobre implantes, doutora Oni, eu já fiz essa pergunta muitas vezes e vou fazer mais uma vez, porque é sempre informação. Existe implante em 10 minutos? Tem muita propaganda prometendo isso. Em 10 minutos é complicado. O que, o que nós temos hoje, Mauro, é a cirurgia guiada, o implante com cirurgia guiada. Mas antes de chegar nessa cirurgia guiada, é feito todo um planejamento, o custo também dessa cirurgia guiada também aumenta um pouquinho para o paciente, né? Que ele tem que fazer a tomografia computadorizada, tem que fazer também a parte de escaneamento ou da prótese ou dos dentes do paciente. Mas isso de implante em 10 minutos que é vendido por aí, isso aí é uma balela. Isso aí a gente costuma falar que é um 171, né? A pessoa tem que ficar com receio de procurar um lugar desse aí. Mas o leigo, infelizmente, o leigo, ele vê e às vezes acredita, né, no que está, não conhece, e a pessoa fala, implante não existe. Até essa parte de cicatrização, de fazer, na minha clínica, eu procuro fazer o implante e respeitar a parte biológica, que é isso que eu comentei um pouquinho atrás, agora, Mauro, que a partir do momento que a gente fez a perfuração no osso, aquele osso sofreu uma agressão. Toda agressão que o nosso organismo recebe, quando a gente se corta, o que é que acontece? Uma inflamação. Essa inflamação, ela é uma resposta do nosso organismo
para ver a cicatrização. E na parte do tecido ósseo, o tempo mínimo para haver essa cicatrização é de, no mínimo, 1 mês. Daí para frente. Eu respeito isso. Eu espero, dependendo da parte biológica do paciente, que eu peço para esse paciente exames bioquímicos antes para saber como é que está o geral desse paciente. Então, eu aguardo, às vezes, de 1 mês a 6 meses para poder colocar a prótese em cima desse implante. Então, implante em 10 minutos não existe. Bom, gente, vamos fazer um intervalo agora, dar uma paradinha. Intervalo aqui, mensagem do nosso apoiador, um gole de água para o doutor Aônio, para mim também. Na volta a gente vai falar sobre os avanços das cirurgias guiadas de implantes dentários. É rapidinho. Mensagem do apoiador, a gente volta em seguida. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Volta ao programa Gente que Fala por aqui, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, imagens na Altivia TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube, e a reapresentação às 10 horas da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos e para outras 20 cidades do Centro-Oeste paulista. Quarta-feira por aqui, hoje é 27 de dezembro de 2023, a última quarta-feira do ano, e os assuntos da saúde, bem-estar e comportamento sempre presentes nesse dia no programa Gente que Fala. Nossa conversa hoje com o doutor Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implantes. Próximo assunto: o avanço da tecnologia tem proporcionado diversos benefícios para a odontologia, e um dos mais importantes e revolucionários é a cirurgia guiada. Muito usada pela medicina, agora também tem se mostrado útil aos cirurgiões dentistas que procuram por procedimentos menos invasivos e mais confortáveis para os pacientes. Como é que é feita a cirurgia guiada, doutora Aônio? Aliás, o que é a cirurgia guiada? Numa cirurgia convencional, de uma reabilitação total, então a pessoa utiliza uma prótese total. Eu trouxe aqui uma dentadura, né, a famosa dentadura chapa, né? E para nós fazermos os implantes, nós temos que fazer uma incisão em todo o tecido da pessoa para poder chegar no osso. Então é feita uma incisão com bisturi e colocados os implantes, depois nós suturamos. Então a pessoa, quando faz uma cirurgia dessa, Maura, ela tem depois dificuldade de utilizar. Seu áudio fez... Agora sim. Tem que ficar sem a prótese por um certo tempo, pelo menos até haver a cicatrização dessas duas partes aqui, que é feita a incisão, aí é feita a sutura e tem que aguardar cicatrizar. Isso aí demora pelo menos uns 15 dias. Com a cirurgia guiada, a pessoa já não tem esse problema da incisão com bisturi e não vai poder utilizar a prótese depois. Ela é feita da seguinte maneira: primeiro, nós fazemos uma tomografia computadorizada para ver o osso da pessoa, concomitantemente com um escaneamento da prótese total utilizada por esse paciente na tomografia. É feita a tomografia com a prótese e sem a prótese. Aí, esses dados são enviados para um software. Nesse software, vai ser planejada a cirurgia desse paciente. Aí é feita uma guia cirúrgica. Nessa guia cirúrgica, ela vai me dar a inclinação correta desse implante,
e o posicionamento correto dele no osso. Então, eu coloco essa guia na hora da cirurgia, deixo ela fixa com alguns parafusos passantes e faço uma incisão com um bisturi circular só na região que vai receber o implante. Então, é feito as perfurações no osso e depois colocado o implante com um micromotor na altura correta e colocado o cicatrizador. Então, a paciente sai da cirurgia com os cicatrizadores a nível de gengiva. Ele não vai ser necessário, posteriormente, uma nova cirurgia de reabertura. Porque esse próprio cicatrizador, ele vai servir depois também para nós fazermos a prótese desse paciente. Essa prótese que vai também para uma impressora 3D, que ela vai confeccionar a prótese e a pessoa já tem tudo pronto ali. Não tem sistema de moldagem, não tem nada. O custo é um pouquinho mais elevado. Como no caso, tem colegas, quando é arcada total, eles colocam a prótese imediata. Eu já procuro não fazer isso no meu consultório, porque eu gosto de respeitar a parte biológica que eu comentei aqui, da cicatrização do osso no implante. Mas também, se você colocar a prótese, não é no mesmo dia, viu, Mauro? Não é em 10 minutos. Porque mesmo assim, são pelo menos uns 2 a 3 dias, se você faz a cirurgia com a carga imediata, para o laboratório estar confeccionando essa prótese ou lá no laboratório ou no próprio consultório. Então, não existe isso de 10 minutos, existe, no mínimo de 3 dias para frente. Bom, a E gente está a falando. grande vantagem dessa cirurgia guiada é isso. A pessoa tem um conforto maior pós-operatório. A gente está falando da cirurgia guiada para esse trabalho de implante dentário, mas a cirurgia guiada pode ser usada para outros procedimentos da odontologia? A cirurgia guiada é focada mais para a parte dos implantes. É para implante. Agora, nós temos a confecção de próteses através de escaneamento e a parte de impressora 3D. E, em Algo, vez de fazer moldagem, é feito o escaneamento com um scanner, escaneia o preparo, os dentes, e vai para o laboratório confecciona a prótese. bom, está claro que é para um procedimento menos invasivo, mais confortável para o paciente. Agora, aqueles que têm contraindicações, se é que é possível, se tem a contraindicação para isso, aí vai pelo método tradicional. Depende. Eu tenho casos, eu tenho o caso de uma paciente que ela tem hipotiroidismo. Eu fiz a reabilitação inferior dela e eu tive problema na cicatrização. Uma cicatrização terrível. Pacientes com hipotiroidismo diminui muito do paciente essa parte cicatricial. É difícil cicatrizar. E na parte superior eu já fiz com a cirurgia guiada. Aí eu não tive problema nenhum, foi uma maravilha. Porque eu não fiz incisão, acabou, já está lá bonitinho, eu não vou ter risco. E deiscência é quando não cicatriza e abre aquela sutura. Aí o negócio complica, Mauro. Porque o tratamento aí tem que ser feito com laser, terapia, para formar tecido. Então, esses pacientes que a gente tem que focar nessa parte de cirurgia guiada, né? Vamos falar sobre um outro tema, doutora Aônio, aqui no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, redes sociais, Facebook e Instagram, nosso canal no YouTube, e a reapresentação às 10 da noite pela Rádio Cultura AM, no município de Dois Córregos, 990 AM, no município de Dois Córregos e outras 20 cidades da região do Centro-Oeste paulista. O uso da toxina botulínica, não é, doutora Aônio, está cada vez mais popularizado, já não é mais novidade na odontologia, e os cirurgiões dentistas aplicam
essa substância, a toxina botulínica, como terapia para o tratamento de diversas dores e problemas faciais. É mais voltado para quem tem o bruxismo, para quem tem o apertamento, né? É voltado para isso e também para pacientes que fizeram implante. Quando a pessoa, nós temos nossos dentes, nós temos dois sensores que determinam a carga de força que a gente exerce da maxila na mandíbula, da mandíbula na maxila. Então, são os neuroceptores e os proprioceptores que estão nos ligamentos periodontais do dente. Então, quando você aperta muito os dentes, aquele proprioceptor manda para o cérebro e fala, ó, maneira aí, aperta menos, amigo, porque senão você vai quebrar seu dente. E tem Se você tiver, pessoas quando... Hã? se você estiver rindo, você não sabe de nada disso. A pessoa não sabe, mas ele está mandando lá. E o que acontece? Quando a gente faz reabilitação total com implantes, o paciente perde essa propriocepção e essa neurocepção, ou seja, a força que ele vai usar para mastigar os dentes, mastigar os alimentos, não para mastigar os dentes. E esses pacientes que fizeram reabilitação com implantes total, é necessário fazer aplicação de toxina botulínica de 6 em 6 meses, porque o implante ele tem a parte de conexões, que são parafusos, que começa o parafuso do titânio e a gente coloca um componente protético em cima dele. Nesse componente protético tem um parafuso passante, que a gente parafusa ele no implante com um torque determinado. Se a pessoa perdeu a propriocepção, perdeu o quanto vai empreender de força, acontece a fratura desse parafuso dentro do implante. E quando acontece isso, nós temos que tentar tirar esse parafuso de dentro do implante. Se não conseguir, a pessoa perdeu o implante. Então, os pacientes que fizeram reabilitação total com implantes têm que fazer essa parte que eu já falo antes de fazer o tratamento para o paciente, que ele vai ter que fazer o uso da toxina botulínica forever, para o resto da vida, para ele não quebrar os implantes e não quebrar esse sistema todo, que às vezes quebra o dente, quebra o componente protético. Aí é uma encrenca para a gente que você não imagina. Imagina tirar um parafusinho desse tamanho dentro de outro parafuso dentro da boca, Mauro. É um negócio assim que é o pesadelo do dentista. E a toxina botulínica é um grande aliado para a gente. Só é contraindicado para pacientes que têm alergia à albumina, alergia a ovo. Tirando isso, todo mundo pode fazer a aplicação. E ela é utilizada também para o bruxismo, para pacientes que têm os dentes, e pelo motivo do estresse do dia a dia, ou o motivo de uma mala oclusão, a pessoa arranja os dentes ou aperta os dentes. Normalmente é voltado para a parte de estresse, pessoas ansiosas, nervosas. Então, a gente tem que fazer também a utilização dessa toxina botulínica para diminuir a força muscular que ela emprega em cima dos dentes dela. E ajuda muito para dores também nessas regiões laterais aqui. Tem dor de cabeça aqui, ó, na parte lateral, aqui da testa, aqui da cabeça, é toxina botulínica. Você tira a dor, assim, de um dia para o outro, a pessoa fica sem dor, né? E é muito interessante. Pode Como falar. é que se, doutor Aônio, as vantagens da toxina botulínica para a odontologia? Porque a toxina botulínica era usada mais esteticamente, para preenchimento facial, né? Para redução de marcas de expressão, de rugas, enfim. Como é que se chegou a essa descoberta? A toxina botulínica, na verdade, ela foi mais desenvolvida para a parte de oftalmologia. Aí, da parte de oftalmologia, que foi para a parte estética. E para a odontologia também liberaram o uso para a gente em 2012. E foi liberado para o cirurgião dentista para fazer essa parte funcional. E a parte funcional dela não é só da parte muscular de apertamento dental, como é a parte também do sorriso gengival.
aquelas pessoas que mostram muito a gengiva, a gente consegue é, abaixar o lábio para a pessoa não mostrar tantos dentes com a toxina botulínica. A parte de marca de expressão também aqui, principalmente para fumantes, né? Em torno do músculo orbicular do lábio. Não sei se você já percebeu, os fumantes têm muita ruga aqui, ó. E aqui para fazer a sucção, né? Põe o cigarro e puxa. Então a gente utiliza também para a parte estética. Aí abriu para a odontologia, para a harmonização orofacial. Inclusive hoje, infelizmente, Mauro, muitos profissionais, sem querer ser antiético, o pessoal esqueceu a função da odontologia, né? E é devolver para o paciente a saúde bucal, né? Então, muitos jovens hoje, ele se preocupa só, ele faz odontologia para fazer a harmonização orofacial. E se você pedir para ele, sem querer falar mal, mas, tem um problema de canal, aí eu não sei mexer nisso, eu só faço isso. E a toxina botulínica é um aliado do profissional cirurgião dentista para ajudá-lo a devolver a função e também a estética do paciente, né? É. Esse profissional completo vai deixar de existir a ponto de cada um fazer, já que você tocou nesse assunto, cada um fazer uma parte. Um vai lidar com a parte da periodontia, outro vai cuidar da parte clínica, outro, enfim. Porque, por exemplo, você faz a parte de canal, que é endodontia, você faz a periodontia, você é clínico, enfim. Todas essas especialidades, um profissional só, isso vai deixar de existir? Olha, eu creio que, eu acho que vai deixar de existir, Mauro. Que nem a parte de canal eu não faço. Agora, se você me perguntar por quê, porque eu não gosto. Hum. Depois, depois de. Tenho já 40, vou para 44 anos de graduado. Então, já há uns anos atrás, já me deu o luxo de falar: não, eu não gosto de fazer canal, então eu não vou mais fazer canal. Mas eu faço as outras especialidades, a periodontia. E, então, hoje, os profissionais que eu vejo na faculdade, às vezes é desanimador, porque a pessoa só quer falar, só quero fazer harmonização orofacial. Eu vejo isso nos cursos, né, de pós-graduação, com os alunos, né, e eu pergunto, e também com os próprios estagiários, que eu trabalho com estagiários também, e é uma coisa que eu faço assim, que me gratifica também, ajudar o colega a ser um bom profissional completo. As minhas pupilas que passaram no meu consultório, pelo menos eu procuro encaminhar elas para ser um profissional em todas as áreas. Então, eu Hum. já faço na entrevista, eu só quero fazer harmonização. Fala, então, minha filha, não é aqui que você vai ficar, porque não é só isso que eu faço. Então, já que você usou a expressão profissional completo, e se você me permite, doutora Oni, eu vou contar uma coisa a seu respeito Claro. aqui. O doutor Aônio foi protético também, não é isso? Então, Eu iniciei na prótese, né? isso é que determina o profissional ainda mais completo, né? Porque antes da odontologia você já estava nessa outra função que ajuda muito hoje no trabalho dentro da sua especialidade ou das suas especialidades, especialmente o implante, A não é? prótese é o começo de tudo, né? Assim, em termos da parte de devolução de funcionabilidade para o paciente, de mastigação. Hoje, no implante, nós fazemos o tratamento reverso. A gente começa com a prótese, com o planejamento da prótese, para depois fazer a cirurgia de implante. Porque até o implante ele tem que ser colocado, feita a perfuração, no local correto para o dente poder sair corretamente da região que deve ser. Se você fizer um implante aqui, ó, no meio da arcada do paciente, a pessoa não vai conseguir fazer o dente depois, porque o implante é uma prótese de raiz. E essa raiz tem que estar no lugar correto do dente. Mas eu comecei desde moleque. E meu pai era protético, tinha um laboratório de prótese, e eu trabalhava lá de office boy, desde pequenininho, mas quando eu já tive idade
quando eu estava já com idade já de poder ser office boy, antigamente a gente começava com menos de idade, né? 14 anos, a gente já ia trabalhar, né? Eu comecei com 14 anos. E eu rodava São Paulo, e andava, ia visitar, levar serviço para os dentistas, voltar, varria o chão do laboratório, limpava a pia. É interessante isso. É, E a prótese realmente tem que saber anatomia dental. E você, para poder fazer uma prótese, você tem que saber a anatomia do dente. Tem que estar no cérebro da pessoa como que é um central, como que é um molar, tem que estar gravado. muito bom, doutora Aônio. Você falou que começou com 14, eu comecei com 16, vou contar aqui rapidinho. Eu comecei como bancário, né? E aí, só que com 18 eu já estava trabalhando nesse negócio que a gente chama de rádio, que a gente está falando. Legal. Olha, vamos falar rapidinho, o tempo está acabando, doutor Aônio, porque é o seguinte, a gente está no dia 27 de dezembro, entre o Natal e o Ano Novo, tem gente aí que já está na praia, nessas alturas do campeonato, horário do almoço, né? Está lá tomando sorvete, comendo milho, comendo lá um peixinho frito ali, um porquinho, camarão, Bom, aquela coisa, né? Doce para todo lado, refrigerante, cerveja, né? E vai demorar para escovar os dentes, né? Então, tudo isso é uma situação complicada, porque são alimentos que provocam cárie, enfim. Quais são as recomendações nesse momento, nessa época do ano, doutora Mônica? é interessante a pessoa levar para a praia frutas, né? Frutas secas, frutas naturais também, geladinha no isopor, mas é difícil. O que a gente vê que o pessoal leva mesmo é cerveja, né? Ele não se, não se preocupa muito com fruta e procurar comer até um alimento que nem um camarãozinho frito, um porquinho frito, ele vai acabar fermentando, não tem jeito. O importante é fazer uma boa higiene de manhã, depois do café da manhã, e a hora que chegar na casa, no apartamento, fazer uma boa higiene também, utilizando o fio dental e escova de dentes. E tomar muita água também durante o dia para hidratar, né? E você pode aproveitar essa água quando você toma, fazer um bochecho. E utilizar também chicletes, goma de mascar sem açúcar também, que ajuda nesse inteirinho do dia para fazer uma limpeza nas partes mais externas do dente. Colabora um pouco. E para a gente arrematar, para a gente encerrar com chave de ouro, muito rapidinho, a gente tem mais um minuto e pouquinho aqui. Você tem um livro publicado, Sorrir Faz Bem. Sorrir faz bem? Sorrir faz muito bem para a saúde e para o bem-estar, né? Quando você sorri, quando você chega num lugar, você muda o ambiente, né, Mauro? É muito importante. E sorrir com os dentes bonitos também, né? Com uma estética bonita também, que é importante. Porque se a pessoa não está com os dentes bonitos também, ela tem um constrangimento de sorrir, né? Verdade. Doutor Aônio, em 10 segundos, sua mensagem aqui, porque é a nossa última participação de quarta-feira aqui, antes do ano novo. Mensagem para 2024. Sorria para a vida, que a vida sorrirá para você. Tenham um ano maravilhoso de 2024, com muitos sorrisos e muitas alegrias. Termina aqui essa edição de hoje, quarta-feira, 27 de dezembro, com o doutor Aônio Genículo Vieira, cirurgião dentista, especialista em prótese dental e implantes. Muitas informações bacanas que ele trouxe aqui para a nossa audiência. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Eu já fui para o encerramento sem te agradecer a presença aqui, doutora Aônio, muito obrigado por toda a participação aqui em 2023, a gente se vê em 2024 e o programa Gente que Fala está de volta amanhã, a partir do meio-dia, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube e reapresentação pela Rádio Cultura AM 990 em Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço a todos, tchau e até lá.